Um filme, dois cinéfilos e muita alucinação. No Alucine de hoje, Vice, dirigido por Adam McKay. e protagonizado por Christian Bale, Amy Adams e Steve Carell, O filme recebeu 8 indicações ao Oscar e levou a melhor em maquiagem e penteado com Christian Bale irreconhecível. também são obras do diretor Não Olhe Pra Cima e A Grande Aposta. Quando a gente começa a assistir Vice, a gente conhece o Dick Cheney, um homem do interior dos Estados Unidos, aquele bêbado interiorano, eletricista, aparentemente sem futuro nenhum, que conhece uma mulher, começa a formar uma família, tem filhas, e a partir daí a gente vai acompanhar a vida dele até chegar a um posto muito importante. Nessa trajetória dele, a partir de que ele começa a tomar rumo na vida, a vida dele, da família dele, vão mudar drasticamente. E nisso, ele começa a se entender e a entender o que ele era bom na vida, que é justamente essa ambição política que ele vai referenciar em todo ao longo da sua carreira política. E o filme vai nos introduzir a isso até chegar nos pontos mais altos da carreira dele. Exato. Começa então com um estágio no Capitólio, né, um estágio no Congresso americano, e a gente está falando de nada mais nada menos do que o vice-presidente do George W. Bush, o Dick Cheney. E esse cara, que a gente não conhecia até ver o filme, e você provavelmente não conhecia, ele basicamente mandou nos Estados Unidos por muito tempo. Ele entra na política, sai da política, é uma história real, o Dick Cheney foi vice-presidente, ele tá muito envolvido até o pescoço em muitas tramas e em muitas polêmicas. E esse filme, ele traz toda uma questão histórica ao longo da introdução da vida dele, que é muito legal, porque de fato é a história verdadeira dos Estados Unidos e da geopolítica global. E Dick Cheney, a princípio um nome que voa sob os radares, é na verdade o cara mais importante, o mais central nessa história toda. E aqui vamos ter mais uma obra do Adam McKay clássica dele, com todas as características e peculiaridades que ele gosta de apresentar, aquela sátira, aquela comédia engraçada, aquelas questões que são reais. Então, acho que é um filme perfeito para o diretor, que mais uma vez nos entregar uma obra perfeita e que vai acrescentar muito na vida das pessoas. Exato. E ainda para completar essa cereja no bolo, Christian Bale, mais uma vez, de novo! Irreconhecível, inclusive quando ele tá, chega e você fala assim, cara, quem é esse ator? Ele fala assim, cara, é o Christian Bale. A maquiagem dele realmente deixou ele irreconhecível. E a Amy Adams, minha atriz preferida, dando um banho. Acho que a primeira grande mensagem que eu tirei de Vice foi que George W. Bush, perto de Dick Cheney, parece um lobinho indefeso. O Dick Cheney realmente foi um figurão da política americana. Eu fiquei chocado com as coisas que esse homem fez e de onde ele veio. As questões trazidas por ele, representadas pelo Dick Cheney, que vai ser justamente a importância que tem, né? Aquela frase que é mencionada inclusive no filme e que para muitos é uma verdade, que é por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. A trajetória dele é muito interessante. Ele começa como um bêbado sem futuro nenhum, que entra aparentemente sem querer na política e vai ganhando espaço. O grande poder da ambição que tem dentro do meio, nesse caso político, porém que se aplica em todos os cenários, seja corporativo, seja individual, pessoal. Ele foi CEO de uma empresa de petrolífera, logo depois acontece o 11 de setembro e os Estados Unidos invadiu o Iraque. Ele é um homem determinado e isso vai editar com que ele consiga e atinja tudo o que ele quer. Então a gente vai vendo coisas dos bastidores da política externa americana, dos bastidores do governo republicano do George W. Bush. A gente vê quem estava por trás disso tudo, além do Dick Cheney, outras figurões da política americana. A gente começa a ter uma outra perspectiva desse momento histórico. A mensagem que ficou do filme é toda a questão do conhecimento e toda a questão histórica que vai trazer o filme, que é muito relevante para quem gosta de história, para quem gosta de história contemporânea. Outro ponto aqui é a relação familiar, né? Então a relação dele com a Amy Adams, ela rouba a cena como atriz coadjuvante. Nenhum dos três recebeu o prêmio pela interpretação, nem ela como esposa dele, nem ele como Dick Cheney, e nem o Sam Rockwell como George W. Bush, mas os três mandam muito bem. Então o personagem dele, um personagem que nós normalmente não iríamos conhecer, e ele é o cara fundamental em tudo que aconteceu nesses períodos históricos dos Estados Unidos, em todos esses governos que vão ser retratados. A relação dele com as filhas, ele tem uma filha lésbica, o quanto essas questões, né, o casamento homoafetivo pode tirar uma pessoa de uma jogada política, então depois a irmã dela também entra pra política, então essa relação também é bem bacana e muito bem retratada. Realmente é um filmaço, tanto do ponto de vista cinematográfico, artístico e histórico. O Adam McKay acho que é o melhor diretor para fazer isso. Ele faz um filme interativo, ele quebra a quarta parede, ele faz algumas explicações, ele faz uns cortes com imagens reais e as atuações também são maravilhosas. Não sei se outro diretor conseguiria fazer tão bem quanto ele fez. Sobre Vice, era isso. Espero que quem não assistiu tenha dado vontade de assistir. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Pro Uruga, nota 4,5, filmaço sobre Estados Unidos e geopolítica. Pro Viótico, 5 estrelas, filmaço.
Gostou do vídeo? Gosta de cinema? Curte e segue o canal para acompanhar os próximos vídeos. Vai ter sempre uma dica bacana de filme por aqui.